este momento seja um momento de exaltação da democracia e da capacidade que um grupo de cidadãos, faltam aqui alguns, são só alguns dos que pertencem a este grupo de apoio à restauração da freguesia de Estouro, que um grupo de cidadãos possa realmente participar de forma cívica, democrática e possa realmente proporcionar um momento em que, como cidadãos deste Conselho, tentemos perceber quais são as vantagens e qual é o futuro, especialmente hoje, da freguesia de Estouro e de toda a área rural do Conselho. Este grupo apareceu de forma informal porque se sentiu a necessidade de estimular a vontade dos estoienses de querer a sua freguesia e por isso começámos a desencadear uma série de processos que, para não me alongar, chegaram à assinatura da petição, que depois foi analisada numa comissão parlamentar, que obteve a aprovação unânime dos presentes, dos deputados presentes, e na sequência disso, e também porque estava a desenrolar-se esse processo, foi aprovada uma lei que irá permitir no futuro que a separação da freguesia de Estouro aconteça. Algumas pessoas dirão, porquê só agora é que apareceu este movimento? Eu costumo dizer que os estoienses têm nos seus genes um bocadinho a herança dos agricultores. Nós, normalmente, as pessoas mais junto ao mar são pessoas que normalmente têm uma personalidade mais imediatista, basta esperar pela próxima maré para resolver o problema. No campo estamos habituados a semear e a esperar, a colher, a sachar e a esperar, que eventualmente o tempo ajuda, que a colheita seja boa, e por isso muitas vezes pecamos por ser demasiado pacientes e esperamos para ver. Mas também esta nossa característica tem outra qualidade, que é de quando metemos uma coisa na cabeça, temos a capacidade de lutar por ela e de nos mantermos fixos nesse objetivo. E por isso, mais vale tarde do que nunca, iniciámos este processo e será um processo que será para levar até à vitória final. Queria só centrar o debate, pondo aqui a questão histórica. Se nós olharmos para a história, vemos que a aldeia de Estouro teve sempre um papel muito central e muito importante nesta zona, neste concelho e neste distrito. De alguma forma, quando os primeiros que aqui chegaram e que se defrontaram com os autóctones, com aqueles que já cá viviam e que formaram o tal armazém no Sapal, que os historiadores dizem Ossonuba, aqui era o local da terra fértil, era o local das fontes de água corrente e era o sítio onde a agricultura podia florescer. E por isso esta zona sempre foi a zona de abastecimento da própria Ossónba, de tal maneira que os romanos vieram aqui fazer uma das suas quintas, onde tinham um lagar, uma produção de vinho, onde tinham, portanto, todo um conjunto de atividades agrícolas que provavelmente alimentariam a Ossónba. Depois, ao longo de 4 séculos, eles tiveram evoluções, como a construção do templo e tudo mais, e a grandeza das ruínas romanas levou a que durante muito tempo, até a meio do século passado, se pensasse que Ossónba seria em Estouro, de tal maneira que existiu sempre este orgulho dos estoienses de acharem que eram os ossonobenses, o cinema Ossónba, o café Ossónba, tudo isto. Só para vos dar um exemplo, por volta do ano 1500 e pouco, uma visitação que era feita regularmente pela igreja, neste caso à ermita de São Martinho, diz lá muito claramente que somos um povo muito orgulhoso, que quando o bispado passou para Faro, nós não quisemos participar nas procissões, o bispo queria obrigar os estoienses a participar nas procissões de Faro. E os estoienses pagaram padre à sua custa e mantiveram a ermita e fizeram as suas procissões e não foram a Faro.
Portanto, isto está escrito há 500 anos. E há 500 anos já éramos freguesia, já éramos paróquia. Há historiadores que dizem que desde 1471. E, portanto, há aqui um orgulho brutal que sempre se manteve e que, se pensarmos também na história mais recente, se manteve no século passado e até há pouco tempo. Éramos o partido médico, do qual o Emiliano da Costa, e há um documento que fazia parte, era o partido médico de Estoi e que, portanto, dava assistência a toda a parte rural de Faro. E eu agora estava aqui a passar-me pela cabeça que nós nunca quisemos ser independentes de Faro, apesar desta atitude estoiense. Nunca tivemos uma atitude como os olhanenses há 200 anos, que conseguiram a independência de Faro. Não tivemos a atitude dos chambrazenses que há 100 anos, 110 anos fizeram a independência e tornaram-se conselhos. Nós nunca tivemos isso. Nós temos orgulho na nossa cidade, temos orgulho no nosso concelho, simplesmente somos estoienses. A nossa base é Estoi. E este movimento também é uma coisa que eu queria dizer, não é contra ninguém, é unicamente pela nossa herança histórica e por acharmos que devemos transmitir aos nossos descendentes a mesma aldeia orgulhosa que os nossos avós nos transmitiram. A nossa a nossa escola foi uma das primeiras escolas rurais a ser construída de raiz, no concelho de Faro foi a primeira a ser construída de raiz, porque tivemos a virtude ou a sorte de ter cá o Visconde que deixou dinheiro por herança para se construir aquela escola. A nossa Casa do Povo, esta construção é das primeiras do Algarve. A Casa do Povo da Conceição de Faro era uma delegação da escola da Casa do Povo de Estoi. E até há pouco tempo, a escola sem mais S, quando se pensou em construir, pensou-se em construir em Estoi. E de repente, por uma questão de eleitores, até a mim me obrigaram nessa altura a eleger, a passar a votar numa outra freguesia, porque sempre, apesar de ter morado 10 anos em Faro, sempre votei em Estoi, sempre fiz a minha vida social em Estoi, até hoje, e portanto, por questões de cartão de cidadão, de repente temos menos eleitores e passámos a estar obrigados a estar numa união de freguesia em que nem sequer Estoi ficou como cabeça, e de repente temos uma falta de democracia, que é uma falta de democracia que os indivíduos da Conceição também se queixam. Não é contra ninguém da Conceição, é a ideia de que se eu tenho uma decisão para tomar em Estoi, se eu de repente estou dependente de pessoas que moram na Conceição de Faro, perdemos autonomia, perdemos democracia, perdemos proximidade. Portanto, o mesmo acontece com as pessoas da Conceição quando são as pessoas de Estoi que têm que votar numa decisão que a eles diz respeito. E por tudo isso, por todo este orgulho, por toda esta história, nós achamos que devemos exigir o retorno da nossa freguesia, que tem mais de 500 anos.